Bom dia para o nosso bom Deus, bom dia para todos nós, encarnados e desencarnados. Estamos aqui, meus amigos, para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos agradecer a Deus por mais um dia que nos é oferecido. E com ele a oportunidade de sermos pessoas dignas da bondade de Deus. Então nós só temos que agradecer a Deus para que o dia seja de paz, de tranquilidade, que Ele nos ajude, derramando sobre cada um de nós a paciência, a bondade, a fraternidade, o amor. Antes de sairmos de casa, vamos pensar nas coisas positivas que temos na nossa vida. Peçamos ajuda ao nosso Pai para sabermos o que fazer perante os desafios que aparecerem. Então, vamos orar e entregar todo o dia nas mãos dele, fazendo a nossa parte. E vamos ter a certeza que tudo vai acontecer. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos mais uma vez por tudo. Agradecemos a toda a equipe espiritual que se faz presente, principalmente os nossos anjos guardiões, os mentores deste Evangelho. Agradecemos a Mãe Santíssima, que nos cobre com seu manto sagrado todos os dias, que está também à nossa frente, pedindo ao Pai em nosso nome. Então, meus amigos, procuremos uma posição agradável. Vamos serenar a nossa mente, inspirar e respirar profundamente, visualizando a imagem do Cristo, que neste momento nos abraça com sua força superior e sua energia, este brilho que ilumina o nosso caminho. Vamos começar com a nossa mensagem de otimismo, do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes, que diz o seguinte: é a de número 203, a mensagem de hoje. A irritação não resolve. Use de serenidade no trato de um problema. Analise as suas facetas e acredite sinceramente numa solução a ser encontrada, de uma ou outra maneira. Mesmo nos mais confusos e aterrorizantes, a calma é um abridor que mostra a intimidade e os pontos-chave. A irritação e mesmo o desprezo e o pouco caso complicam-nos e deixam um gosto amargo de revolta. Fique, pois, tranquilo diante dos problemas. Confie na sua inteligência e capacidade, e eles se desfarão inteiramente. É sobre a água calma que o barco leva peso. Que mensagem maravilhosa! Então, meus amigos, vamos seguir este conselho. A palavra-chave de hoje é calma. Que tudo vai dar certo, porque tudo passa. Bom, o capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 7º. Bem-aventurados pobres de espírito. Itens 1 e 2
o que é preciso entender por pobre de espírito. Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, pois é deles o reino dos céus. Essa mensagem está em Mateus, capítulo 5, versículo 3. Aqueles que não acreditam zombam deste ensinamento moral. Bem-aventurados pobres de espírito. Como tem zombado de outras afirmativas de Jesus por não entendê-las. Por pobres de espírito, Jesus não se refere aos homens desprovidos de inteligência, mas sim aos humildes. Ele diz ser para estes o reino dos céus e não para os orgulhosos. Segundo a opinião da maioria, os cientistas e os intelectuais da Terra têm um conceito tão alto de si mesmos e de sua superioridade que olham as coisas divinas como indignas de merecerem a sua atenção. Preocupados somente com eles mesmos e com sua vaidade, seus olhos não podem se elevar até Deus. Aqueles que se acreditam superiores a tudo têm a tendência de não aceitarem o que está acima de suas capacidades, pois isso poderia rebaixá-los. Chegam ao ponto de negar a divindade. Porém, quando concordam em aceitar que Deus existe, negam-lhe um de seus mais belos atributos, a sua intervenção sobre as coisas deste mundo, pois estão convencidos de que apenas eles são suficientes para bem governá-los. Desculpe. Usam sua inteligência como medida da inteligência universal e julgam-se aptos a tudo entender. Não aceitam como possível aquilo que não podem compreender. Quando julgam alguma coisa, consideram seu julgamento como definitivo e indiscutível. Quando os cientistas e os intelectuais se recusam a admitir o mundo invisível e um poder extra-humano, não é porque isso esteja acima de suas capacidades de entendimento, mas porque seu orgulho se revolta contra a ideia de que exista alguma coisa que não possam dominar e que os fariam descer de seus pedestais. É por isso que mostram sempre um sorriso de desdém por tudo que não é do mundo físico e visível. Eles se atribuem grande inteligência e muito conhecimento para acreditar em coisas que, segundo eles, são boas para as pessoas simples. Por isso, consideram como pobres de espírito aqueles que levam essas coisas a sério. Entretanto, digo o que disserem. Certamente, um dia entrarão, como todos os outros, no mundo invisível que tanto ridicularizam. E quando seus olhos se abrirem, reconhecerão o erro que cometeram. Entretanto, Deus, que é justo, não pode receber da mesma maneira aquele que desconheceu seu poder e aquele que se submeteu humildemente às suas leis, nem dar a ambos o mesmo tratamento. Ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus ensina que ninguém será admitido lá sem a simplicidade do coração e a humildade de espírito. O ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio,
que acredita mais em si mesmo do que em Deus. Em todas as passagens, Jesus sempre colocou a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que nos afastam dele. Isso ocorre por uma razão muito natural. Enquanto a humildade é um ato de obediência à sua vontade, o orgulho é um ato de revolta. Mais vale, portanto, para a felicidade futura do homem ser pobre de espírito, no sentido em que este termo é entendido pelo mundo, e rico em qualidades morais. Que assim seja. Pois é, meus amigos. Vamos refletir um pouquinho aqui, tentar entender essa fala de Jesus, o que é preciso entender por pobre de espírito. Muitos ainda não compreendem essa fala de Jesus e acham que ser pobre de espírito é ser ignorante, é não possuir nenhum conhecimento intelectual, é ser desprovidos de bens materiais. É tanto que a gente vê muita gente, às vezes, falando assim, coitado, esse aí é um pobre de espírito. Não sabe o que falam. Porque é totalmente o contrário. Para Jesus, ser pobre de espírito é ser uma pessoa humilde, é já ter a simplicidade no coração. É por isso que ele acrescenta que estes são os bem-aventurados, dignos de adentrarem no reino de Deus. Então, infelizes são aqueles que por possuírem o poder, a riqueza, o conhecimento intelectual, se acham superiores, né? Superiores a tudo. E, infelizmente, não acreditam num poder superior a eles. Chegam até a acreditarem que a vida ela é única e que por isso eles precisam aproveitar tudo nesta vida enquanto estão aqui. Infelizmente, estas pessoas precisam acordar. Porque um dia todos nós acordamos para a realidade. Então, vamos deixar de lado o orgulho, o egoísmo, a vaidade. Essas três chagas que juntas só fazem destruir o homem. Vamos seguir, meus amigos, os ensinamentos do Cristo e que possamos ser pobres de espírito, pessoas de coração puro, ajudando-nos uns aos outros, sem esperar recompensa, fazendo a caridade. Vamos a cada dia combater o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Que Jesus nos ajude nesta jornada de compreensão. Vamos pedir força, coragem, fé, resignação, para que a gente possa ser sempre submissos à vontade do Pai, que é acima da nossa vontade. Nós temos o livre-arbítrio, é verdade, mas Deus é que permite tudo. Vamos pedir também a Jesus que possa iluminar os pensamentos desses que ainda continuam pensando ao contrário,
que se acham superior a Deus. Neste momento, vamos agradecer ao Pai por mais um ensinamento. Vamos agradecer a toda a equipe espiritual que se faz presente. E vamos nos dar as mãos. Vamos vibrar pelo nosso planeta, pelo nosso país, por todos os países, principalmente os países que estão em guerra. Vamos vibrar pelas pessoas que se encontram doentes, aqueles que estão pagando seus débitos na prisão, pelas crianças, pelos idosos, por todos aqueles que infelizmente são viciados. E vamos pedir muita luz para todos nós. E que esta luz possa adentrar a nossa casa física e mental, iluminando todos os lugares. Vamos pedir também misericórdia para os nossos inimigos, encarnados, desencarnados, nossos inimigos antepassados, familiares, por todos aqueles que nós também ferimos, matamos, roubamos. Que Deus possa ajudar a cada um de nós. Que Deus abençoe a nossa família, o pão de cada dia que chega à nossa mesa, o nosso trabalho, enfim. Que Deus esteja sempre conosco, hoje e sempre. Que assim seja. A mensagem de reflexão final de hoje diz o seguinte: se o barco em que você navega na sua vida está em meio a uma tempestade, acorde o Mestre que habita em si e pede para que te ajude a jogar fora do seu barco tudo que você não precisa carregar e que está ameaçando e tornando a sua viagem ruim. Carga inútil e sem sentido, além de atrasar, põe em perigo o nosso barco da vida. Precisamos sempre avaliarmos se realmente precisamos de tudo que carregamos. Vamos devagar, jogando fora as mágoas, as frustrações, os sentimentos ruins e também nos desfazendo das vaidades que nos fazem comprometer nossa qualidade de vida, pagando um preço custoso para manter aparências e imagens para outros nos admirar. Sejamos de bem conosco mesmos. Não precisamos competir ou provar a ninguém nada. Apenas sejamos a vida em nós. Leve e verdadeira em si. Nu viemos e até sem o corpo voltaremos. Que Deus nos abençoe. Que assim seja, assim é e assim será. Graças a Deus.